Fala pessoal, doutora Cecília aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que muito me alegra, que é um pouco da minha trajetória, das principais conquistas profissionais. E eu fico muito feliz sempre que eu falo sobre esse assunto, porque eu tenho muito orgulho de olhar para trás e ver que tudo aquilo que eu sonho, eu tenho conseguido conquistar. Porque eu sempre tive sonhos muito grandes, muito altos, me cobro muito com relação a tempo, a determinação. Eu gosto das coisas um pouco do meu jeito. E aí a primeira conquista delas, eu acredito que foi o mestrado. O mestrado, eu acho que ele é um sonho para a maior parte dos estudantes de odontologia. É a primeira chancela, né? E o mestrado, ele foi muito determinante na minha carreira, porque a graduação ela lhe prepara para a clínica, para atender, mas foi no mestrado onde eu criei um senso crítico muito mais significativo, muito mais consistente, que a gente aprende a ter uma leitura crítica sobre o conteúdo que nos é passado, sobre o que acontece na prática clínica. Então, o mestrado é uma das minhas maiores conquistas e que eu tenho muito orgulho porque moldou muito a minha carreira. Eu acredito que foi muito positivo o momento em que o mestrado aconteceu na minha vida, um pouco cedo, mas que serviu para que eu já trilhasse o resto do caminho com mais senso crítico, com mais sensatez. Juntamente ao mestrado, cursei a especialização em prótese, que era a minha primeira opção. Também foi um grande sonho realizado. Eu conciliei, né? Fiz o mestrado, fiz a especialização ao mesmo tempo. Eu me formei no contexto da pandemia, então eu tinha mais tempo livre para me dedicar aos estudos. E eu não imaginava que nesse meio tempo ia surgir o consultório, né? O consultório odontológico. Ele surgiu no contexto, né, de uma ex-professora minha, a professora Manu. Ela estava saindo de uma sociedade, me convidou para ingressar. E nessa sociedade foi muito interessante porque eu tinha pouco tempo de mercado e os meus sócios eles tinham 10, 15, 20 anos de odontologia. E isso me fez correr muito atrás, entender o grau de responsabilidade do local que eu estava ocupando, entender que eu precisava me capacitar bastante para estar ali não só na odontologia, mas também entender sobre gestão, sobre essa outra parte que o dentista não é tão amigo, né? Questão de funcionamento de uma empresa. Então foi muito importante para mim. E após esse primeiro consultório odontológico serviu como uma grande escola, eu fui muito feliz. Eu digo que foi uma grande graça ter sócios para que eu pudesse, né, dividir ali as responsabilidades. A minha primeira experiência foi com pessoas que já entendiam, então eu aprendi muito com eles, com Mércia, com Gentil, Luiz Henrique, foi de grande valia, mas chegou um momento que eu precisava crescer. Eu tinha finalizado o mestrado e a especialização, então eu estava com mais tempo livre, estava mais preparada para assumir efetivamente uma clínica maior, um consultório com maior fluxo de pacientes. Eu participava de uma sociedade, então eu queria mudar algumas coisas para uma filosofia que eu acreditava mais. E aí foi quando surgiu, né, esse convite para ingressar nessa clínica que a gente tá, que para mim é um ponto auge na minha carreira. Ter uma clínica como eu sempre sonhei, um consultório completamente integrado. Aqui nós somos uma clínica integrada com profissionais de todas as áreas, que a gente consegue discutir ali o caso do paciente de forma efetiva, de forma dinâmica. Então funciona muito bem, uma clínica com tecnologia, com profissionais experientes. Então eu sou muito realizada. E para coroar veio o doutorado, né, que é muito interessante. O fato de que eu mudei de área, do mestrado para o doutorado, eu mudei de área, isso com certeza é um assunto para um próximo vídeo, porque como isso aconteceu, tive minhas motivações pessoais e profissionais,
Mas essa mudança diária no doutorado, que é um grau de exigência, um grau de compromisso muito maior, me tirou muito da zona de conforto, me fez amadurecer, me fez crescer, me fez novamente mudar a perspectiva e, devido a essa mudança diária de orientador, me fez voltar a sonhar. Um sonho antigo, na verdade, eu acho que esse era o maior sonho dentro da carreira docente, que é cursar um doutorado sanduíche, e eu acho que Deus realmente tinha planos maiores do que eu podia imaginar, porque o meu sonho inicial era ir para os Estados Unidos e recentemente eu fui contemplada com uma bolsa que na verdade eu vou para a Suíça. Então realmente os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Eu sonhava com algo que seria muito bom e eu fui agraciada, né? Eu conquistei um sonho muito maior, que é ir para a Suíça, trabalhar com prótese sobre implante, que é a minha área favorita, a menina dos meus olhos dentro da prótese, é realmente o que faz o coração pulsar e os olhos brilhar. E eu vou para o centro, onde fica a maior fábrica de implantes do mundo. Eu vou para o centro, para a capital da Suíça, que é a minha maior realização profissional do momento. Ainda virão outras, tenho certeza. Se você quer acompanhar quais serão elas, que já estão todas em mente, não perde nenhum vídeo novo. Ativa o sininho do canal.